Eu estou muito feliz de ver você aqui querendo aprender tarô e desenvolver o seu autoconhecimento, porque sim, o tarô ele é uma ferramenta maravilhosa para isso. Então, se você está se sentindo confusa, se você tem dúvidas sobre os seus sentimentos, aprender o tarô, talvez mais do que fazer uma leitura até, ele vai te ajudar a entender esses sentimentos. Porque conforme a gente vai aprendendo, a gente vai estudando sobre cada carta, a gente vai vendo uma faceta nossa, a gente vai vendo uma projeção nossa ali. E olha, isso aqui eu posso. Isso está acontecendo comigo, isso aqui eu posso entender mais. Eu estou dizendo por experiência própria, tanto nos atendimentos que eu faço, que eu uso o tarô todo dia praticamente, como nos depoimentos dos alunos que fazem parte da comunidade Infinito Tarô, que contam, quando a gente conversa ali dentro do grupo, como esse processo traz clareza, o processo de aprender o tarô traz clareza sobre os sentimentos deles, sobre as coisas que estão acontecendo à volta deles. E acabei de falar, né, da comunidade Infinito Tarô. Ela é um bônus dentro do curso. Assim que você acessa o curso, você tem entrada direto para a comunidade, para tirar dúvidas direto comigo e junto com os seus colegas. Ali com os seus colegas você pode fazer troca de leituras, você pode tirar dúvidas, e é importante que você coloque a sua dúvida dentro do grupo, porque a dúvida de um é a dúvida de outros também, então quando você pergunta e eu respondo, a gente está ajudando toda a comunidade ali dentro. E se você caiu de paraquedas aqui sobre o tarô, vou te dizer algumas informações sobre o tarô. O tarô, ele é um oráculo, ele é um conjunto de cartas, 78 cartas. E para você poder fazer suas leituras ou fazer os seus jogos, você pode chamar como você quiser, você precisa entender o significado dessas 78 cartas. E aí você pode se perguntar, nossa, mas deve ser difícil aprender as 78 cartas. Eu vou te dizer que sim, que é realmente desafiador. São 78 cartas, é como se você precisasse analisar 78 currículos, é como se você precisasse entender 78 pessoas. Então, dá um certo trabalho. Por isso, eu montei o curso de uma maneira didática, com um pensamento facilitador para te ajudar nesse processo de aprendizado. Eu sou também professor de fotografia há mais de 10 anos, então eu já trouxe um pouco desse pensamento da didática para ajudar você. Por exemplo, eu dividi o curso, o entendimento das cartas, em grupos. Então a gente tem os arcanos maiores, os arcanos menores, eu dividi para fins didáticos as cartas reais, dividi dentro dos naipes, então tudo isso fica fácil para você acessar de forma compartilhada esse conhecimento. E tem mais uma coisa que talvez fique mais fácil para você entender quando eu te apresentar a área do aluno. Eu fiz uma aula, na verdade eu fiz duas aulas, sobre cada carta. Uma aula mais rápida, que a gente pode chamar de flashcards, que é uma aula de 1 minuto e meio, 1 minuto, às vezes 2, sobre aquela carta. São mais palavras-chave para você poder lembrar sobre o significado da carta. E uma aula que eu chamo de reflexões das cartas, que são aulas mais profundas, 11 minutos, 7 minutos, em que eu falo muito mais sobre aquela carta. Então você vai na reflexão da carta, entende sobre a carta, naquele momento que você está fazendo as suas tiragens, seus estudos, você vai lá na flashcard para poder lembrar algumas palavras-chave e trazer à tona o conhecimento que você adquiriu, que você assimilou nas reflexões. Então agora vamos dar uma olhadinha no espaço do aluno, que é o espaço que você vai ter quando você acessar o curso. Então vamos conhecer a sua futura área de alunos. Então vamos lá. Quando você entra no curso, você já tem esse vídeo de boas-vindas. E aqui estão todas as aulas divididinhas em módulos. Então tem uma aula sobre o que é o tarô, o que é o oráculo, meu tripé, que é uma explicação sobre como eu divido o entendimento do que é a pergunta, do que é a intuição e do que é as cartas ali, né, do que são as cartas. Então eu divido a leitura, né, o entendimento das cartas nessa forma. A pergunta, a intuição e as cartas que estão ali na mesa. Então tem uma aula sobre cada uma delas aqui, os tipos de cartas, os naipes. Então tem uma aula só sobre os naipes, as cartas reais, estão aqui divididas também. E aí a gente chega nas aulas que são o que eu falei das aulas flash, né? As de paus, por exemplo. Tem aqui a aula, deixa eu correr ela um pouquinho, ó, 1 minuto e meio, falando sobre elas. Ela tá numa velocidade rapidinho aqui, ó, tá em 1.50. Eu gosto de assistir rapidinho, então eu deixo assim.
mas você pode mudar a sua velocidade para assistir, deixando na velocidade que você quiser, enfim, né? Aqui embaixo você tem uma área de comentários que eu tenho acesso. Então, se você tiver alguma pergunta, se você quiser comentar alguma coisa sobre aquela aula, você pode escrever aqui embaixo. E também você pode comentar lá na comunidade sobre a aula específica. Esse comentário aqui todo mundo vai ter acesso, tem toda a comunidade, todo mundo vai ter acesso, que é importante para que haja uma troca, haja uma evolução, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de uma outra pessoa também. Então, pode comentar aqui ou pode comentar lá na comunidade. Então, todas as aulas estão aqui, eu vou fechar porque senão é muita aula, mas só para passar rapidinho aqui, ó, todos os arcanos maiores, os arcanos menores. Vamos lá, fechei aqui. Como fazer as suas leituras, como se preparar para a leitura. Então, você terminou a aula, você assistiu a aula aqui, você pode vir aqui para você poder organizar os seus estudos, você marca o quanto, as estrelinhas, o quanto que você achou que aquela aula foi produtiva para você, marca ela como concluída, e aí você tem um avanço, você tem um controle das aulas que faltam você assistir. Você pode marcá-las por aqui também. Tanto é que aqui em cima vai te mostrar, ó, você assistiu 3% do curso, tem muita coisa para você assistir ainda. Então você tem aqui algumas armadilhas, tem as aulas bônus, que são as lives que eu faço, que são as reflexões das cartas, que são as aulas mais profundas, né? Deixa eu até abrir uma aqui, pegar, por exemplo, o As de Copas. Tem aqui uma aula de 11 minutos, então tem bastante coisa falando sobre ela aqui. Então essa é a área, a sua futura área de aluno. Se você quiser procurar alguma aula específica, você pode colocar por aqui, você pode procurar aqui, para você poder avançar nas próximas aulas. Vai indo por aqui. E é isso. E quando você completar 100% aqui, o Hotmart, que é a plataforma onde estão hospedadas as aulas, o curso, quando você atingir 100%, ele vai liberar o certificado para você. E se ficou alguma dúvida, dá uma descida aqui nessa página, lá embaixo você vai ver um botãozinho para me chamar no WhatsApp. Fala comigo, tira suas dúvidas, me pergunta o que você quiser, estou aqui para te ajudar. Espero que eu possa ter te ajudado neste momento. É isso, fique bem. Até mais. Te vejo nas aulas.